Queridos, boa noite. É, Pessoal, é o seguinte, vamos para mais uma aula sobre contabilidade tributária e planejamento tributário, né? Pessoal, o enfoque desta videoaula será no regime cumulativo, ou seja, lucro presumido, tá bom? Então vamos lá, eu vou fazer uma aula dando um enfoque ao regime cumulativo, sendo lucro presumido. Pessoal, no Brasil, nós temos quatro tipos de regimes de tributação. Nós temos o regime simplificado, que é o Simples Nacional. Nós temos lucro real, né? Lucro presumido e o lucro arbitrado, que é quando a Receita arbitra o lucro da empresa. Senhores, vamos lá. Lucro presumido. O fato gerador se dá-se pela obtenção de resultados positivos. Ou seja, pessoal, no lucro presumido, a empresa em suas operações industriais, mercantis ou de prestação de serviço, ela sempre vai oferir lucro, pessoal. Essa é a principal diferença existente entre lucro presumido e lucro real. Porque no lucro real, pessoal, a base de cálculo para o imposto de renda e a contribuição social, como vimos em sala de aula, é a renda, ou seja, o lucro contábil ajustado, que é o lucro real, certo? No lucro presumido, não. O governo federal presume que a empresa sempre vai oferir lucro, tá bom? Então lá, vamos entender. A base de cálculo do lucro presumido é a presunção, ou seja, é uma presunção de lucro, ok? Lucro presumido, opção tributária com base em presunção de lucro conforme a atividade. Não podem optar pelo lucro presumido as empresas que aufiram receita bruta superior a 78 milhões. Por quê? Porque a empresa auferindo renda bruta superior a 78 milhões, receita bruta superior a 78 milhões, ela automaticamente estará enquadrada no lucro real, tá bom? Tenham lucros ou rendimentos do exterior, ou seja, aquelas empresas que têm investimento no exterior, ela é obrigada a ser tributada pelo lucro real. Não é permitido estar no lucro presumido. Tenha opção de regime estimativa. Atividades financeiras. Então, são situações em que a empresa não pode optar pelo lucro presumido. Ela é obrigada a tributar pelo lucro real. Então, vamos lá. Como nós entendemos aqui, a opção tributária no lucro presumido é com base em presunção de acordo com a atividade. Como assim de acordo com a atividade? Para as atividades comerciais, para o imposto de renda, a presunção é 8%, certo? Para as prestadoras de serviço, nós temos duas possibilidades: 16% e 32%. Atenção, senhores. As prestadoras de serviços que poderão optar pela alíquota de presunção de 16%, somente aquelas em que o faturamento bruto, ok, dos 12 meses, dos últimos 12 meses, aquelas em que o faturamento bruto dos últimos 12 meses foi inferior a 120 mil reais. Então, pessoal, na maioria das vezes, as prestadoras de serviços elas vão utilizar 32%, porque as empresas que possuem faturamento bruto inferior a 120 mil reais nos últimos 12 meses,
ela está no Simples Nacional, no regime simplificado, tá? Mas existe, obviamente, algumas situações em que essa empresa foi, de repente, exclusa do Simples por alguma situação, ok? E ela optou pelo regime normal lucro presumido. Então, nessas condições, ela tendo um faturamento inferior a 120 mil reais, ela pode aplicar a alíquota de presunção de 16%, tá bom? E os postos de combustíveis, ok? Que estão no presumido, eles podem aplicar 1,6, tá? A alíquota de presunção para combustíveis e gás natural para essas atividades é 1,6, tá? Porque a margem de lucro ela é bem menor. Qual que é a base de cálculo do lucro presumido, pessoal? É o lucro presumido, né? Que é sobre o faturamento, né? A base de cálculo do imposto de renda é o lucro presumido, mais outras receitas e rendimentos, mais ganho de capital. Então, senhores, não é só o lucro presumido sobre a venda de mercadoria que eu vou pagar imposto. Não. Tem outras receitas também. Eu tenho que considerar outras receitas e tenho que considerar também ganho de capital. Tá? Ganho de capital é aquele ganho na venda de imobilizado. E eu vou excluir da base de cálculo vendas canceladas, descontos incondicionais e IPI. Pessoal, no lucro presumido, você tem duas opções. Você pode optar pelo regime de caixa ou regime de competência. Quando a empresa opta pelo regime de caixa, a base de cálculo não vai ser as vendas de mercadoria, mas vai ser o recebimento dessas vendas, tá? E competência, a base de cálculo vai ser as notas fiscais emitidas, tá bom? Então, no lucro presumido, existe a possibilidade da empresa optar pelo regime de caixa. Tem empresas, pessoal, que elas têm um efeito sazonal, entendeu? Então, por exemplo, elas vendem muito, 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 só que ela só vai receber daqui 5 meses, por exemplo. Então, essas empresas que têm um efeito sazonal de recebimento, é interessante elas optarem pelo regime de caixa. Então, aqui está um resuminho das alíquotas de presunção, tá bom? Para imposto de renda. Aqui, ó. Serviços de transporte, exceto de cargas, serviços gerais com receita bruta até 120 mil ao ano. Tá? Então, vamos lá. Aqui, ó. Um exemplo aqui, ó. Um exemplo aqui que a empresa teve 700 mil de faturamento, sendo 500 mil de atividade comercial e 200 mil de serviços em geral. Ou seja, uma empresa que tem duas atividades, né? Econômica. Uma, um comércio e outra, serviço. Então aqui, ó, percebam que sobre o faturamento de 500 mil, o lucro estimado, que é o lucro presumido, é 8%. Por quê? Porque a alíquota de presunção para o imposto de renda no comércio é 8%. E para serviços gerais, 32%. Tá bom? 64 mil reais. Então, ou seja, o lucro presumido dessa empresa é 104 mil reais. Ok. As alíquotas, aí existe uma diferença que é importante a gente ressaltar. Existe a alíquota de presunção no lucro presumido, que é essa que nós aplicamos sobre o faturamento, e existe a alíquota efetiva. A alíquota efetiva é aquela que nós vamos aplicar no final para calcular o imposto, tá bom? Então, quando eu falo alíquota de presunção, é essa para calcular o lucro presumido. Depois que eu calculo o lucro presumido, aí sim eu aplico a alíquota efetiva. Então, a alíquota efetiva do imposto de renda é 15%. Além dos 15%, existe o adicional de 10%, pessoal. Ok? 10% sobre o excedente de 20 mil mensal. Então, aqui, ó. Exemplo. A empresa comercial Cia Sem apresentou no quarto trimestre de 2018 um faturamento de 1.250.000. Então, nós calculamos o lucro presumido, 1.250.000 vezes 8%, 100 mil reais, ok? Qual que é o valor do imposto de renda aplicando a alíquota efetiva? 15% de 100 mil reais, 15 mil reais.
Só que tem adicional? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Tem adicional de imposto de renda? Como que eu descubro? Se a base de cálculo, que é o lucro presumido, exceder 20 mil mensal, terá. Nós estamos falando de um período trimestral, quarto trimestre, ou seja, 3 meses. Então, 3 vezes 20 mil, 60 mil. A base de cálculo, que é o nosso imposto, é superior a 60 mil? Sim, o lucro presumido é superior a 60 mil. Então, a fórmula é adicional de imposto de renda igual número de meses vezes 20 mil, né, que é o excedente de 20 mil mensal, menos lucro presumido, ok, vezes 10%, que é o nosso caso aqui, ó, 100 mil, que é o lucro presumido, menos 60 mil, que é o excedente de 20 mil mensal, 20 vezes 3, 60 mil, 40 mil. 40 mil vezes 10%, 4 mil de adicional. Ou seja, a empresa tem uma obrigação tributária de imposto de renda de 19 mil reais. Este vai ser o valor da DARF, que é o Documento de Arrecadação Federal. Então, nós temos aqui outro exemplo de cálculo, quando a gente inclui ganhos de capital. Então, aqui, ó, vamos lá. Suponha que a empresa Ubirajara, em um determinado trimestre, ela oferiu uma receita de 1.500.000 de revenda de mercadorias, certo? E ela vendeu um imobilizado lá e ela teve um ganho de 15 mil reais. E ela teve receita bruta de aplicação financeira 8.500. Ou seja, os ganhos dessa empresa foi 1.523.500. Ok? Então vamos lá. Aplicando esse conceito, pessoal, o que eu quero ressaltar. A empresa, ela não vai pagar imposto de renda somente sobre o lucro presumido de 1.500.000. Ela vai ter que pagar também sobre o ganho de capital. Então, essa empresa, quando ela for calcular o seu imposto de renda, ela vai ter que considerar todos os ganhos. Então, a base de cálculo de presunção do lucro não vai ser 1.500.000, vai ser 1.523.000, entendeu? Então é isso, pessoal. Então não é somente a revenda de mercadoria, você vai acrescentar ganhos de capital e outras receitas, beleza? Senhores, então a parte do presumido que eu quero expor é essa. Então agora eu vou explicar aos senhores o desenvolvimento do exercício de fixação, que é a nossa atividade avaliativa 04. Perdão, a nossa atividade avaliativa 03, tá bom? A nossa atividade avaliativa 03 tem duas questões. Questão de número 1. Por que no lucro presumido não se aplica o princípio da não cumulatividade para o PIS e COFINS? Vocês vão desenvolver essa resposta, tá bom? Nós falamos bastante em sala de aula sobre o princípio da não cumulatividade, tá? A aplicabilidade dele no lucro presumido e no lucro real. Questão de número 2. A autopeça beta limitada está enquadrada no lucro presumido, certo? Calcule os impostos federais, PIS e COFINS, imposto de renda e contribuição social sobre o sobre o lucro líquido, considerando os seguintes saldos, né, os seguintes dados. Então aqui nós tivemos receita bruta de venda de mercadorias 520 mil reais,
Receita com prestação de serviço R$ 500 mil e devolução de venda R$ 60 mil. Com base nessas informações, nós vamos calcular os 4 impostos federais no lucro presumido. Aqui não está pedindo lucro real, é somente o lucro presumido. Tá bom, senhores? Qualquer dúvida eu estou à disposição e um grande abraço a todos.